Graça e paz. Me chamo Sérgio Moreno, sou escritor, pastor e professor do curso bíblico Dons do Espírito Santo. É uma grande honra ministrar esse curso a você que tem sede e fome da palavra de Deus e que tem o anseio de descobrir quais são os seus dons. Quais os objetivos do nosso curso? Vamos a eles. Primeiro, levar o participante a descobrir quais são seus dons espirituais. Segundo, dar condições ao participante de descobrir qual é o seu chamado, a fim de ser frutífero e eficiente na obra do Senhor. Terceiro, dar ao participante a visão ampla da sua nova identidade em Cristo e a sua posição no reino de Deus. Quarto objetivo, mostrar ao participante quem ele se tornou ao entregar sua vida a Jesus e como usar seus poderosos dons na cura, resgate e edificação de almas. A igreja nasceu na cruz e foi consolidada no dia de Pentecostes. Na cruz, quando o soldado cravou a lança no corpo de Jesus e saiu água e sangue de seu lado. No Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos de Cristo, os primeiros componentes da igreja, para fazer morada permanente no corpo de Cristo. A igreja não é frágil, ela é muito poderosa. Quando Deus formou a igreja, Ele fez dela o organismo vivo mais poderoso que existe na face da terra. Esse poder é a unção do Espírito Santo, que a capacita para vencer o mal, as opressões, as enfermidades, os demônios e libertar os cativos de prisões espirituais. A igreja tem poder para vencer tudo, mas não vence. Por quê? Porque não tem conhecimento do que possui, ou porque não crê no que é capaz de fazer. No Evangelho de Lucas, Jesus disse: "O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor." Deus quer usar sua igreja para fazer grandes obras, para anunciar o Evangelho, libertar os cativos, curar os feridos, restaurar vidas. Jesus disse no Evangelho de João: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai." Este curso foi desenvolvido para a Igreja de Cristo, que vive debaixo de amarrações, opressões, doenças e outras doenças que a impedem de avançar. Talvez esta seja a geração de cristãos mais oprimida de todos os tempos. Geração que vive de migalhas, ao invés de comer o que está na mesa do rei. Existia um homem no tempo do rei Davi, que era aleijado de ambos os pés. Seu nome era Mefibosete. Ele era um príncipe e tinha por direito viver num palácio e comer da mesa de reis, mas viveu muito tempo na localidade de Lodebar, conhecida como terra de fome e do esquecimento. Uma grande parte do povo de Deus vive em Lodebar, mas este povo está começando a ser movido pelo Senhor para aprender o caminho do palácio. O caminho para aprender e entender sobre os dons espirituais é a presença de Deus. E nós já temos a presença de Deus morando dentro de nós. 1 Coríntios 3,16 diz assim: "Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós?" Então o que está faltando? Que aqueles entre os que possuem dons ministeriais levantem e treinem pessoas que possam ensinar a igreja sobre a existência dos dons e como usá-los no reino. Lá fora, existe uma geração de partimeus, de pessoas cegas, à espera que os filhos de Deus saiam das cavernas e se manifestem. A Bíblia diz em Romanos 8,19, "Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus." Lá fora, há uma geração de Marias e Martas, sedentas, à espera da visita de alguém que lhes pregue as boas novas. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra.
Lá fora, existe uma geração de mulheres de fluxos de sangue, esperando alguém com a imagem e semelhança de Deus passar para que elas toquem apenas nas suas vestes. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou nas suas vestes. Eles esperam alguém com poder passar para poderem segui-lo. Enquanto estudamos este curso, uma guerra está acontecendo. Uma guerra real entre duas poderosas forças. O reino de Deus lutando contra o império das trevas, disputando a alma do homem. Nesta guerra, o que está em jogo é o nosso destino, e o nosso destino é o lugar onde eu e você vamos passar a eternidade. Aqueles que já entregaram suas vidas a Jesus, já estão com esse destino traçado. Esse destino é a glória, a eternidade na presença de Deus, pois foram selados pelo Espírito Santo. Efésios 1,13 diz, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Mas aqueles que ainda não se converteram, estão dependentes de dois fatores. Primeiro, que alguém lhes pregue o evangelho da salvação, e segundo, que abram seus corações e aceitem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Como começou esta guerra? Há milhares de anos atrás, um anjo de luz de nome Lúcifer, o mais perfeito de todos os querubins, resolveu se levantar contra Deus na tentativa de tomar o lugar de Deus. Na sua astúcia, enganou a terça parte dos anjos e liderou uma guerra contra os céus. O resultado foi a sua derrota e ele foi lançado na terra por Miguel e seus anjos. Esta guerra existe, porém o exército vencedor já foi declarado. A vitória do reino de Deus já foi estabelecida na cruz, quando Jesus venceu as trevas e o seu comandante, expondo-os à vergonha pública. Colossenses 2,15 nos revela, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Hoje ele tem muitos nomes. Satanás, Satã, enganador, acusador e muitos outros. Lúcifer perdeu tudo por causa do orgulho e da rebeldia, inclusive o seu lugar no céu. Ele perdeu sua intimidade. Vivia no Monte Santo, na imediata presença de Deus, e foi lançado na terra. Ele perdeu sua posição. Era um líder, tinha o respeito dos anjos, até enganá-los. Ele perdeu a sua glória. A Bíblia diz que Deus fez sair um fogo de dentro dele mesmo e o consumiu. Ele perdeu sua identidade. Era um anjo querubim, um anjo guardador. Hoje não passa de um acusador de homens. Ele perdeu sua autoridade. Hoje não é mais um anjo dos céus e perdeu sua posição na liderança de anjos. Em 1 Samuel, a Bíblia diz, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como iniquidade e idolatria. Lúcifer era um anjo de confiança, mas permitiu que a ganância e o orgulho penetrassem em seu coração, e na sua rebeldia perdeu tudo o que tinha. Tu eras o querubim, ungido para cobrir, e te estabeleci. No Monte Santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência e pecaste. Por isso te lancei, profanado, do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei,
diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Ele cobiçou o trono de Deus, liderando milhares de anjos na guerra contra o Altíssimo. Porém, nesta batalha ele foi derrotado e caiu. Ele foi lançado na terra, juntamente com milhares de seus anjos, que agora se tornaram em demônios, e sobre a terra declarou guerra contra os que Deus criou. Satanás, por todas as eras, perseguiu a humanidade, causando grandes estragos em todo o planeta, levando centenas de milhares de pessoas para o inferno, até que essa guerra chegou até a nossa era. Esta guerra chegou até nós. Nós, filhos de Deus por Jesus Cristo, recebemos uma palavra de Jesus. Está em Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Deus plantou um jardim no Éden, para a morada do homem que criara, e este viveu lá até a sua queda. E plantou Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Deus tornou o homem governante de toda a terra. Ele devia administrar, plantar e colher. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E possuindo o corpo de uma serpente, o diabo enganou o primeiro casal de humanos, levando-os a duvidarem da palavra de Deus. Ora, a serpente era a mais astuta de todas as alimárias do campo que o Senhor tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto, e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Entrando a dúvida, o primeiro pecado, no coração de Adão e Eva, deram espaço para a desobediência, que é o segundo pecado, e comeram do fruto da árvore de conhecimento do bem e do mal. Como no jardim estava também a árvore da vida, e para que o homem não vivesse para sempre no pecado comendo dela, Deus tirou Adão e Eva do jardim. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. Caindo na lábia de Satanás, o homem entregou de bandeja o governo da terra ao diabo. No episódio da tentação de Jesus no deserto, temos esta confirmação. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou-o a quem eu quero. Mas Deus nunca desistiu do homem, e proveu a volta dele para casa. Muitos me perguntam: por que Jesus tinha que nascer como homem? Bem, vamos lá. Lá no jardim, o pecado entrou na vida do ser humano. E como o salário, o pagamento do pecado é a morte, o homem teria que morrer, ou alguém puro, santo e sem manchas teria que morrer no lugar do homem. Ou o homem pagava o preço pelo pecado, ou um substituto pagaria o preço pelo homem. Como na terra todos estavam contaminados pelo pecado original e não havia ninguém totalmente puro, Deus, por amor, enviou seu único filho para morrer no nosso lugar. Então, Jesus veio como homem para morrer no lugar do homem e pagou o preço morrendo na cruz por toda a humanidade. João 3,16 nos afirma: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas a morte não pôde vencê-lo. Ressuscitou e retornou ao Pai, mas enviou o Espírito Santo para nós. E o Espírito, fazendo do homem sua morada, nos capacitou com dons, com poderes sobrenaturais e nos fez embaixadores de Deus. Mas antes de morrer, Jesus disse: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vô-lo enviarei.
Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, este vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Jesus veio à terra como qualquer um de nós. Nasceu do ventre de uma mulher e cresceu como qualquer criança, passando pela adolescência e pela juventude. Eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. A Bíblia conta que Jesus, sendo Deus, ele nunca deixou de ser Deus, abdicou dos seus poderes e dos seus atributos divinos. Que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Enquanto viveu na terra, ele era 100% homem e também era 100% Deus. Durante o seu batismo nas águas, Jesus também recebeu o batismo com o Espírito Santo, recebendo assim dons espirituais. Todos os milagres, maravilhas e revelações que ocorreram em seu ministério aconteceram pelo poder do Espírito Santo, manifestos pelos dons, e aconteceram somente depois que Jesus foi batizado no Espírito Santo. Isso aconteceu, pois Jesus abdicou de ser igual a Deus, esvaziando-se a si mesmo. Essa escolha de Jesus na terra ser homem partiu da parte de Deus Pai para que acreditássemos na revelação deixada que faríamos obras maiores que Jesus fez. Como Deus, ele possuía onisciência, onipresença e onipotência, mas como homem, ele se esvaziou de tudo isso. Jesus veio como um ser humano comum. Como qualquer um de nós, ele não tinha poder de Deus. Isso choca um pouco. Como Deus, ele não podia morrer, mas como homem ele morreu. Mas depois da cruz, Deus o exaltou sobremaneira, e então o Pai chamou o Filho de Senhor, devolvendo a ele todo o poder que era dele antes de vir ao mundo. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Enquanto esteve entre nós, ele não deixou de ser Deus, mas não usou os seus poderes e atributos que tinha quando estava ainda com o Pai. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Tudo o que ele fez foi debaixo da unção e do poder do Espírito Santo. Tudo aconteceu desta maneira, para que acreditássemos no que ele disse em João 14:12. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores ainda que estas, porque eu vou para meu Pai. O seu propósito era tornar o homem poderoso em Deus para pregar o Evangelho, libertar os cativos, curar os enfermos e ensinar o povo. Jesus estava dizendo: vocês podem fazer o mesmo que eu fiz e vocês podem ir além daquilo que eu fiz. Lá no Antigo Testamento, muito antes de Jesus morrer na cruz, Deus já falava: Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor a mim, e dos teus pecados não me lembro. Deus afirma que depois de perdoar, ele esquece dos pecados que você cometeu. Você pode lembrar, as pessoas podem lembrar, mas Deus esquece. Para Deus, é como se nunca tivessem sido cometidos. Quando Jesus morreu na cruz, ele levou sobre si todos os nossos pecados. Pedro, na sua carta, nos fala: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Morrendo Jesus na cruz, ele nos tornou participantes de seu corpo, o corpo de Cristo. Esta passagem está dizendo que quando o corpo de Jesus morreu na cruz, nós morremos junto com ele. Romanos 6,6 diz:
Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Antes de nós nos convertermos, éramos escravos do império das trevas e do pecado. Com o seu sangue, Jesus nos resgatou do império das trevas, a quem nós servíamos sem ter consciência. 1 Pedro 1, 18 e 19 diz: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Em Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 14, a Bíblia diz: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Ele deu o seu sangue como pagamento pela nossa liberdade. E depois de libertos, nos levou para o reino de Cristo, onde alcançamos o perdão pelos nossos pecados. Se fomos resgatados, é porque estávamos cativos. Éramos prisioneiros do mal. Pertencíamos ao império do diabo. Hoje pertencemos a outro Senhor, e agora, pertencentes a outro reino, o Espírito Santo veio habitar em nós. Agora, como filhos de Deus, vivendo nossas vidas na terra, olhamos para Jesus, que suportou tudo para nos salvar. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. O pecado tem muita força, tem tamanha força que é capaz de levar sorrateiramente milhares de pessoas para a perdição, enganadas pelas suas 1001 faces. Mas Deus é infinitamente maior. Estou falando sobre aqueles que ainda não nasceram de novo, pois os filhos de Deus já têm seu nome no livro da vida. 2 Coríntios 5,17 diz: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nós fomos criados por Deus com corpo, alma e espírito. O corpo é a casa da alma e do espírito. A alma é a sede das vontades, das emoções. E o espírito é a pessoa, é a própria pessoa, a parte que se comunica com Deus. Então nós podemos dizer que somos um espírito que possui uma alma e que habita em um corpo. Antes da nossa conversão, o nosso espírito estava morto por causa do pecado proveniente da queda de Adão, mas recebeu vida através de Jesus Cristo. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e em pecados. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. A Bíblia diz que nós estávamos mortos. Éramos pessoas que carregávamos um espírito morto dentro de nós. Mas nosso espírito reviveu, foi vivificado no momento da nossa conversão. Quando aceitamos a Jesus Cristo como nosso Salvador pessoal, nascemos como novas criaturas. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E ao nascermos, Deus nosso Pai enviou o Espírito Santo para nos fortalecer e ensinar todas as coisas. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Mas quem é o Espírito Santo? Muitos pensam e até mesmo pregam que o Espírito Santo é uma força ou um poder. Para entendermos quem é o Espírito Santo, temos que entender que Deus, apesar de ser um, é formado por 3 pessoas.
Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Deus Pai é uma pessoa, Deus Filho é uma pessoa, Deus Espírito Santo é uma pessoa, mas formam um só Deus. Deus Pai enviou o seu Filho Jesus Cristo ao mundo para que salvasse as pessoas que estavam perdidas no mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Filho Jesus veio pela vontade do Pai e morreu na cruz, dando a vida pela humanidade. Mas olha o que ele disse ao voltar para casa, o que ele disse ao voltar para o céu. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Jesus enviou o Espírito Santo para cuidar, ensinar e dar poder para a igreja. O Espírito Santo é a pessoa mais doce que existe. Ele é o amor em pessoa. Ele não suporta ver-nos tristes que se entristecem. Nós não devemos entristecê-lo. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. O Espírito Santo nos ama tanto que em Romanos 8:27 Deus revela: e da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele nos ama de tal maneira que só de pensar em nos perder, ele sente ciúme de nós. Ou cuidai vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúme. O Espírito Santo é muito sensível. Ele é tão sensível que Jesus falou algo tremendo sobre ele. Portanto, eu vos digo, todo o pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. Mas eu lhes digo uma coisa, aqueles que nasceram de novo jamais cometerão o pecado contra o Espírito Santo. Mas o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? É atribuir ao diabo as obras de Deus. Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Belzebu, príncipe dos demônios. Ele veio. O nosso amado veio. Jesus, o nosso rei, o enviou para morar em nós. No dia do batismo de Jesus, o profeta João Batista, vendo Jesus se aproximar, exclamou: eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E Jesus disse: não vos deixarei só. Enviarei alguém tão poderoso quanto eu e o Pai. Enviarei o Espírito Santo e ele vai fazer morada em vocês. E olhe o que Jesus deixou escrito para todos nós. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Dando-nos o Espírito Santo, Jesus nos deu poder para fazer o que ele fez, para trabalhar para o reino de Deus. Mas isso deve partir de nosso coração voluntariamente. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. O próximo capítulo nos aguarda com ensinamentos maravilhosos e impressionantes. Descobriremos coisas que só poderiam partir do coração de Deus. Até lá!